México. Eu e a minha casa. Meu filho, que não pôde me acompanhar, chegou do trabalho em cima da hora que a gente estava saindo. Ele, quando tinha 7 anos de idade. Quantos anos? As criancinhas, olhem para mim. Eu lembro-me que eu estava pastoreando Monte Castelo 2. Minha esposa saiu para o círculo de oração, passava o dia, e eu fiquei em casa. Varri a casa, lavei o banheiro, fui fazer o almoço. Eu estando em casa, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de cozinhar. Nunca me caiu a honra. E eu estou lá fazendo o almoço, e ele acorda, foi o primeiro a acordar da casa, e chegou na cozinha, benção pai, bom dia, benção. Ele, a paz do Senhor, dormiu bem, pronto, aquela conversa toda. E ele sentou e eu fui preparar um copo de Nescau com ele e um pão com epa. Vocês conhecem pão com epa? Aquele que você abre e diz, epa, não tem nada dentro. Não tem manteiga, não tem mortandela, não tem queijo, é pão com epa. Aí eu coloquei o pãozinho dele e deixei para ele colocar o açúcar a gosto. Olhe para mim. E ele colocando o açúcar e disse assim para mim, pai, eu acordei com vontade de comer uma pizza. E eu olhei e disse, filho, é 8 horas da manhã. E outra coisa, papai não tem dinheiro. Você sabia que eu acordei, os cachorros de batata, você sabia que eu acordei com vontade de comer banana? E ele, foi pai? Eu falei, foi papai, mas só que papai não tem 10 centavos para comprar uma banana. Aí ele falou assim, o negócio tá feio, né, ué? Falei, ô, vida de obreiro. Aí voltei a descascar a batata, ele disse assim, pai, o que foi? Ele olha para mim, aí eu olhei, ele disse, se eu orar, Deus manda? Aí eu disse, manda. Não, porque eu fiquei aqui botando o açúcar e eu me lembrei que em um culto doméstico atrás o Senhor pregou para nós dentro de casa sobre Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então se eu orar ele manda, eu disse manda. Aí ele se levantou, abriu a gaveta, pegou um guardanapo, cobriu o pão e o leite e disse assim, eu vou orar agora. Aí eu disse, mas filho, é 8h20. Ele disse, não posso perder tempo. E ele foi para o quarto orar. A psicologia nos ensina que quando a criança está em silêncio, está fazendo arte. Aí eu fui atrás do menino. Ele foi batizado com o Espírito Santo aos 7 anos de idade. Ou melhor, aos 3 anos de idade. E quando eu abro a porta do quarto, bem devagarinho, está ele deitado no chão, chorando e falando em línguas estranhas. E eu fiquei na brecha olhando para ele. Ele disse assim, pastor João, Deus, o meu pai me ensinou que antes que eu lhe peça alguma coisa, eu tenho que atrair a sua presença até a mim. Então eu preciso lhe adorar, lhe bendizer, lhe agradecer. Aí ele é levita, ele cantava alguns pedaços de hino. Aí de repente ele disse assim, eita, tu já chegaste. Aí na simplicidade dele, ele disse assim, Deus, se aí no céu tem algum anjo garçom, envia ele aqui no meu quarto agora. Aí ele parou e gritou, eita, ele já chegou. Aí ele disse assim, anota aí, eu quero uma pizza tamanho GG, a maior que tiver, metade frango com catupiry, metade calabresa e as bordas recheadas de queijo cheddar. A geladeira estava queimada na época. Ele disse assim, Deus, manda aí um saquinho de gelo e umas rodelas de limão, porque a geladeira está queimada e papai não tem dinheiro para consertar. E tem mais, Deus, como prova que tu vai mandar a pizza, manda a banana para o meu pai antes. Olha lá, Ixurimadagai. Pergunta aí, você conhece a quem você serve? E eu na brecha já chorando. Fechei a porta do quarto devagarinho, voltei para a cozinha e disse, Deus, atende o menino. De repente ele chegou,
Me abraçou e disse: pai, eu já orei. Eu disse: vai lá, toma seu café. A minha filha acordou, ele: Raíssa, deixa eu lhe contar uma coisa. Aí contou, todo orgulhoso. A Raíssa disse assim: é, né, vamos esperar, que eu também quero comer pizza. Meio-dia eles almoçou, 12:45, deixei ele nas escolas, parti para o circo de oração. Cheguei no circo de oração, comentei com a minha esposa disse: amém, estamos ensinando os nossos filhos bem. Voltamos, pegamos eles na escola, à noite fomos para o culto de doutrina, e o culto de doutrina naquele dia deu R$1,85 a oferta. Aí na época Deus tinha me tomado tudo, e eu estava andando de um Fusquinha 79 emprestado. Aí dentro do Fusca ele disse assim: pai, e aí, a oferta dá para comer uma pizza? Aí eu ri e disse assim: nem para comprar um brotinho para você. Aí a Raíssa, minha filha, disse assim: eita, Raul, tá feio o negócio. Aí ele disse: tá não, porque até meia-noite ainda é hoje. Alai, Shurimandagai. Retornamos para casa, ai, fizemos o nosso culto doméstico, o nosso devocional, li uma palavra, a Raíssa louvou, minha esposa fez a oração final, terminamos de 10h22. A Raíssa disse: eu vou para o quarto, se a pizza chegar me chame. A Dalvanira foi para a cozinha resolver algumas bagunças que eu tinha deixado, e ele ficou na sala comigo. De repente ele deu um cochilo, eu disse: filho, vai dormir? Ele disse: não, até meia-noite ainda é hoje. Quando deu 11 horas da noite, o telefone toca. Aí eu atendo: o pastor Robson Viana, boa noite, a paz do Senhor. Do outro lado da linha, o pastor Martins, na época missionário na Venezuela, hoje em Portugal. Pastor Martins diz assim: Robson, cheguei hoje da Venezuela, não visitei ninguém. Kézia, quando colocou a roupa de dormir, que se ajoelhou, parece que deu um choque nela, ela pulou de volta. E ela correu aonde estava e disse: liga para o pastor Robson e diga a ele que antes da meia-noite a gente chega lá. Você me recebe? Eu disse: recebo, estou entendendo o mistério. Quando eu desliguei o telefone, o gordinho do meu lado disse assim: pai, quem vem visitar a gente uma hora dessa? Eu falei: pastor Martins, a irmã Kézia e o Jonatas vem aí. Ele disse assim: chega antes da meia-noite? Eu disse: chega. Ele disse: mãe, arruma a mesa. 15 para meia-noite, pastor Martins entra, a buzina, e eu saio para atender com ele. Pastor Martins tinha um Monza daquele tubarão vinho, não sei se vocês lembram. Aí o pastor Martins desceu na calada do interior da noite. Ele me cumprimenta a minha esposa, a Raíssa ainda no quarto. Ele passa a mão na cabeça do gordinho. Aí a irmã Kézia desce falando em línguas estranhas. Aí olha para mim e diz assim: depois eu falo com o senhor e a sua esposa, o meu negócio é com a criança. Aí a irmã Kézia disse: vem cá com titia. Aí ele olhou para mim e começou a chorar, começou a falar a língua. Eu disse: vá, rapaz. Aí quando ele chegou perto da Kézia, a Kézia se ajoelhou, abraçou ele. Aí Deus a tomou lá para o menino e disse assim: meu menino, assim como tenho sido com teu pai, serei contigo a partir de hoje. E quando tu estava ainda no teu quarto, com a face no pó, atraindo a minha presença, eu enviei o meu anjo garçom. E ele anotou o seu pedido. Aí a Kézia se levantou, pastor João, abriu a porta traseira do Monza, aí entrou dentro e saiu dizendo: aqui está uma pizza tamanho GG, metade fungo catupiry, metade calabresa, as bordas recheadas de queijo sede. E não me esqueci da Coca-Cola, do saquinho de limão e do saquinho de gelo. Quem sente a presença do Pai na casa, joga a mão mais alto que você puder. Esqueça quem está à direita, esqueça quem está à esquerda. Por 10 segundos eu sei que você consegue. Bota para fora aquele glória. Ei, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Eu vou lhe repetir: uma geração inteira morreu, e a Bíblia diz: sem conhecer a quem eles serviam. Mas